Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai sair aqui do Brasil, vamos lá para fora. Isso porque nesse fim de semana acabou sendo marcado aí também por intensificação dos ataques verbais entre os Estados Unidos, Israel e Irã, principalmente depois do resgate do piloto norte-americano que foi ejetado após seu caça ser atingido pelo Irã. Entre hoje e amanhã, acaba o prazo que foi dado pelo presidente Donald Trump para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz antes que a infraestrutura do país persa seja aí atacada. Nessa segunda-feira, o líder norte-americano, ele também vai falar com a imprensa no início da tarde no Salão Oval. Ele convocou aí chefes militares do governo para poder conversar, que terá aí como tema o conflito no Oriente Médio. E para conversar com a gente sobre as atualizações no conflito lá no Oriente Médio, nós estamos aqui com o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, o Rodrigo Medina. Rodrigo, um prazer falar com você novamente, boa semana. O que a gente pode esperar dessa conversa, né, dessa coletiva que vai ter de Donald Trump logo no início da tarde desta segunda-feira, o que ele deve falar sobre o conflito que acontece no Oriente Médio? A gente pode esperar de fato aí um cessar-fogo, porque daqui a pouco a gente vai trazer mais informações que houve ali, né, ali por parte do Paquistão, tendo uma confirmação de um cessar-fogo em relação a esse conflito. Mas o que a gente pode esperar a respeito, então, Rodrigo, dessa coletiva de Donald Trump na tarde desta segunda? Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem. Bom, certamente a fala terá como ponto central o que já está sendo chamado de Acordo de Islamabad, e que refere-se, como você bem disse, à mediação que o Paquistão estaria fazendo com o intuito de lavrar, por meio de um memorando que até aqui tem sido elaborado eletronicamente, mas com conversas, segundo a imprensa especializada já tem noticiado, né, desde essa madrugada, entre o vice-presidente norte-americano, especialistas, né, no gabinete em Oriente Médio e o governo iraniano. Notadamente, esse acordo mediado pelo Paquistão reproduz a preocupação desde a Casa Branca e, enfim, toda a comunidade internacional tem o seu sinal de alerta acionado em razão aos impactos que já podem ser percebidos no fluxo global de petróleo, não é? E pode levar a um distensionamento das relações entre Estados Unidos e Irã, que contaram no decurso de uma guerra já de larga envergadura, são 5 semanas de conflito, fechamento do Estreito de Hormuz, mas no plano do discurso político bastante agravada nos últimos dias, né? Indicador disso é o relativo alívio das tensões quando o próprio Donald Trump afirma que retirará sanções e liberará ativos congelados caso esse acordo avança. E o que foi dito há pouco, né, acerca das possibilidades de os Estados Unidos, que haviam dado um ultimato a Teherã para que até terça-feira liberasse o Estreito de Hormuz, sob pena de ter a sua rede elétrica, pontes, infraestrutura atingida por ataques de larga envergadura. Esse ultimato já foi retirado, com sinalização da Casa Branca de que Teherã deverá aceitar os termos do acordo, o que, em contrapartida, tem como declaração desde o Irã que não liberará o Estreito de Hormuz por um cessar-fogo, né, que, como tem sido anunciado, seria a primeira parte do acordo. Iria aí de 15 até 45 dias. Nós não temos os dados precisos quanto a isso, mas Teherã já anuncia que não liberará o Estreito de Hormuz por um cessar-fogo que não tenha garantias de paz permanente. Rodrigo, enquanto a gente está conversando, nós já temos matéria nova no nosso site informando que o Irã se recusa a abrir Hormuz por cessar fogo e faz novas ameaças aos Estados Unidos. Eu vou fazer essa leitura aqui junto com você para a gente poder fazer também uma análise, né, sobre isso. O Irã ele rejeitou nessa segunda-feira, então, a proposta de reabrir o Estreito de Hormuz em troca de um cessar-fogo temporário. Teherã avalia que Washington não demonstra disposição para negociar uma trégua permanente.
A posição iraniana foi divulgada horas depois de ataques aéreos de Israel matarem o chefe de inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica, fato que foi confirmado pelo próprio corpo militar. Em um comunicado divulgado no canal oficial no Telegram, o grupo afirmou que Kademi, comandante-geral e responsável pela organização de inteligência do exército ideológico iraniano, morreu em um ataque conduzido na madrugada desta segunda-feira, atribuindo aí a ação ao inimigo americano sionista. As informações são da agência Reuters. A tensão aumentou após uma sequência de declarações do presidente americano Donald Trump, que intensificou as suas ameaças contra o Teherã em sua plataforma Truth Social. O republicano afirmou que poderá ordenar ataques contra usinas de energia e pontes iranianas caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto, via estratégica pela qual transita aí cerca de 1/5 do petróleo e gás exportado globalmente. Então a gente traz essa informação agora, né? A gente estava falando sobre, então, esse pedido aí de acordo temporário, né? Esse cessar-fogo temporário ali pelo lado do Paquistão, e o Irã já nega, já rejeita esse plano aí feito por Donald Trump, por conta, então, do ataque que acabou matando também ali uma outra figura importante. O que a gente pode esperar? Está escalando ainda mais esse conflito lá no Oriente Médio, mesmo ali tendo sinalizações de que querem que um cessar-fogo aconteça, Rodrigo? Bom, entre narrativas e discurso político e a realidade, demonstra-se no caso deste conflito que existe uma grande distância, né? Porque a todo tempo Donald Trump, que já sinaliza o imperativo de retirar-se do conflito, é isso que nós devemos esperar, só não se sabe como fazê-lo. Esse é o meu entendimento quanto ao status quo nesse momento, né, em que se verifica que supremacia militar não garante uma vitória total no contexto da guerra, sobretudo quando refém nas estratégias iranianas, né, 20% do fluxo do petróleo global, e que significa 80%, por exemplo, do petróleo consumido pela China. Mas vejam que coisa interessante sobre esse tratado. Os termos que foram expostos, apesar de nós termos tomado contato com ele há muito pouco tempo e não termos tido acesso à totalidade desse dito memorando, que eu repito, tem sido elaborado eletronicamente, não diz nada a respeito do Estado de Israel. Parece-nos que os Estados Unidos esperam, né, com termos assim acordados, que o gabinete de Benjamin Netanyahu aceite de forma compulsória aquilo que a voz de comando desde a Casa Branca determinar, o que fragiliza a posição israelense, se assim for. É claro que estamos especulando, né? Estamos caminhando num pântano de incertezas, não só pela proximidade com o Irã, mas porque Israel obedece a uma pauta muito específica e que diz respeito ao fomento que o regime islâmico dos ayatolás tem mantido desde 1979, com a revolução que ali teve curso, né, a revolução dos ayatolás, o fomento a organizações terroristas, né, do Hezbollah libanês, cujo nome foi, inclusive, escolhido pelo Ayatollah Khomeini, até o Hamas, né, o próprio Mahmoud Abbas, né, desde a liderança da autoridade palestina, afirma ser uma organização fomentada pelo regime de Teherã. Então, Israel tem uma pauta muito específica, muito própria, numa guerra que faz muito mais sentido em relação ao Irã, e não se sabe como se posicionará frente a uma quase que certa retirada dos Estados Unidos do conflito. Como ela se dê, né? Um outro índice nesse sentido foram as bravatas anunciadas desde a Casa Branca quanto às possibilidades de liberação do Estreito de Hormuz. Né? A própria convocação de atores como Alemanha, Japão e França para que enviassem esquadras de guerra a fim de compor forças numa joint venture militar para a abertura do Estreito, demonstrou o desgaste político do governo de Donald Trump frente à comunidade internacional, porque não há voz de comando nesse sentido em relação a esses e outros importantes atores no espectro internacional.
Estados Unidos segue cada vez mais isolado na sua estratégia de beligerância permanente, né, e recrudescimento da violência política à frente do que a gente já pode diagnosticar como uma proposta de desordem mundial. Rodrigo, nesses últimos dias a gente vem falando bastante, né, sobre esse conflito no Oriente Médio. Eu conversei também com outro professor que ele fez uma análise que me chamou bastante atenção, que ele chamou de desespero o que está acontecendo com Donald Trump por conta das suas publicações. A gente viu aí publicações onde ele subiu muito o tom, onde ele falou que se tornaria um inferno, ameaçou a infraestrutura do país. Eu queria pegar também assim, a sua análise. Você acredita que existe, de fato, um certo desespero por parte de Donald Trump pelo que os rumos que esse conflito está tomando, principalmente porque não atinge apenas Israel, Irã e Estados Unidos. A gente vê que o Estreito de Hormuz, ele atinge o mundo inteiro, né? A gente vê reflexo disso aqui no nosso país, com o preço do diesel, querosene, combustível, e uma preocupação por parte dos governos. De fato, Donald Trump está em desespero por conta do que esse conflito está se tornando? Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. É uma situação de desespero que desvela, primeiro, muito ruim, para ser elegante aqui, assessoramento que ele tem em matéria internacional, não que não disponha de quadros de inteligência absolutamente versados, né, sobre temas do mundo médio oriental, mas ele tem ouvido a consciências que nós já conhecemos aqui, já falamos bastante sobre elas, que pouco ou nada conhecem das minúcias, né, da política em curso no Oriente Médio, né? E também porque estamos nos aproximando a cada dia que passa das eleições de meio de mandato, né, que historicamente já contemplam a derrota do governante da vez. Mas, nesse momento, fragiliza ainda mais as possibilidades de Donald Trump manter-se sustentado no que já é uma muito frágil base de apoio, não havendo unanimidade sobre ele, cada vez menos há dentro dos próprios quadros republicanos. Só a guisa de exemplo, né, esse ultimato que ele fez ao regime de Teherã e que agora publicamente retira, sublinhe-se, de que atacaria infraestrutura, rede elétrica e pontes para quase totalidade dos juristas consultados, configura crime de guerra. Veja que não é nada simples, porque a perda de uma base de apoio nas casas do Congresso, frente a declarações como essa e ações, eventualmente, como essas, podem levar ao próprio impedimento do seu governo, né? Então, analistas políticos tendo advertido o quanto essa possibilidade, frente a tantas outras, né, demonstram que, em primeiro lugar, foi muito mal calculada a deflagração da guerra desde a Casa Branca, e segundo, cada vez mais notável a possibilidade de o Irã, caso nesse conflito, não é? Tenhamos uma incursão por terra, de o Irã se converter no novo atoleiro da política externa norte-americana no Oriente Médio, como foi, por exemplo, o Iraque, por praticamente uma década, uma das guerras mais custosas de toda a sua história, não só em termos de recursos econômicos e de desgaste da sua imagem política, mas de recursos humanos e militares, né? Então, atentemos para essas questões centrais, né? O tom de desespero diz respeito a essa percepção cada vez mais clara nas cognições a quem importam decisões sobre os destinos dessa guerra. Né, Rodrigo? E não perder um segundo, porque sempre está mudando, né? Donald Trump usa ali suas redes sociais para sempre estar falando sobre o conflito. Hoje vamos acompanhar também essa coletiva que ele dará, que provavelmente vai falar, sim, sobre esse conflito e o que deve vir pela frente. Rodrigo Medina, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Agradeço aqui a sua aula, né, que foi dada aqui para que a gente possa, pelo menos, tentar entender o que está acontecendo, que está cada vez mais confuso tudo isso, né, Rodrigo? Desejo uma boa semana e um bom trabalho para você e até a próxima. A todos nós, muito obrigado. É sempre bom estar aqui com vocês, pensando temas tão candentes do mundo contemporâneo. É isso. Agora nós vamos falar sobre